Vivemos numa sociedade em que a violência contra as mulheres não é apenas um ato isolado, mas é um fenômeno estruturado, repetido e legitimado ao longo da história. A cada caso de feminicídio noticiado, assistimos não apenas à brutalidade de um homem, mas ao fracasso coletivo de instituições que deveriam proteger. Segundo os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2024, o Brasil registrou mais de 1.400 feminicídios em um único ano. Isso significa que a cada 6 horas uma mulher é morta, simplesmente por ser mulher. E em muitos desses casos, o agressor já tinha histórico de violência e já havia sido denunciado, ou seja, falta de aviso não foi falta de responsabilização. E nesse contexto, a impunidade ela não é um acidente, né? Ela é pedagógica, porque ela ensina, reproduz, reforça a ideia de que os homens podem transgredir sem consequências. E é sobre essa pedagogia da impunidade que a gente vai refletir. Eu sou Cristiane Faria, psicóloga clínica especializada em saúde mental da mulher. Pesquisadores como Cornell, ao discutir masculinidade hegemônica, mostram que os meninos são socializados em um modelo que associa ser homem à dominação e controle. Quando esse modelo encontra um sistema de justiça falho como o nosso, o resultado é a masculinidade tóxica, uma identidade construída sob privilégios, agressividade e impunidade. O exemplo é o caso O.J. Simpson, nos Estados Unidos, na década de 90. Apesar de fortes evidências de violência doméstica e homicídio, ele foi absolvido. E o julgamento se tornou um espetáculo midiático. Esse caso mostrou ao mundo, que fama, dinheiro, masculinidade podem blindar homens da responsabilização pelos seus atos. No Brasil não faltam paralelos, Jogadores de futebol acusados de estupro continuam em campo aplaudidos por multidões. Políticos com denúncias de agressão seguem nos cargos públicos. O recado é claro, a masculinidade violenta não apenas é tolerada, mas muitas vezes é até premiada. Como é que a sociedade normaliza a violência contra as mulheres? A naturalização da violência é tão enraizada que, segundo pesquisas do Data Senado de 2023, 27% dos brasileiros ainda acreditam em briga de marido e mulher não se mete a colher. Essa crença legitima o silêncio e transforma crimes em problemas privados. Na mídia, os exemplos são inúmeros também. Quando um cantor famoso foi acusado de agressão, as manchetes não diziam homem agride, mas sim cantor se envolve em polêmica. O uso de termos mais amenos funcionam como anestesia coletiva. E é o que a filosofia de Kate Manne chama de misoginia estrutural, um sistema de proteção aos homens que agride simbolicamente as mulheres ao negar a gravidade da violência que elas sofrem. Então esse mecanismo psicológico afeta as próprias vítimas, que muitas vezes internalizam a culpa, acreditando que poderiam ter evitado a violência se agissem de outra forma. E a educação de gênero ajuda na prevenção? A Organização Mundial da Saúde já declarou: educação de gênero é uma das estratégias mais eficazes à prevenção à violência. Programas implementados em países como a Suécia e o Canadá, por exemplo, que incluem ensino sobre consentimento, respeito e igualdade desde a infância, mostram redução de índices de violência sexual entre adolescentes. O Brasil, no entanto, enfrenta resistência. Movimentos conservadores criaram o fantasma da ideologia de gênero. Eu já perguntei, muitas vezes eu pergunto, quando alguém fala de ideologia de gênero, eu pergunto: o que é ideologia de gênero? Tem uma galera que eu tô esperando resposta até hoje. Então é isso, cria um fantasma da ideologia de gênero para poder barrar debates que na prática podem salvar vidas, literalmente podem salvar vidas. Enquanto isso, meninas continuam sendo ensinadas a se proteger e meninos não sendo ensinados a respeitar. Se pensarmos psicologicamente, a ausência da educação de gênero é um vácuo preenchido por esses estereótipos. Crianças crescem aprendendo com novelas, músicas e exemplos familiares, e esses modelos, em grande parte, reforçam a desigualdade. A relação da infância com a cultura da impunidade. A frase "menino é assim mesmo" é um dos pilares invisíveis da violência de gênero.
O psicólogo Albert Bandura, com sua teoria da aprendizagem social, demonstrou que crianças aprendem por observação. Quando um comportamento é tolerado, ele é reforçado. Vou dar exemplos. Quando um menino bate na colega na sala de aula, a professora fala: ele só fez isso porque gosta de você. Quem nunca viu, né? O que ele aprende? Que a agressão é uma linguagem aceitável de afeto. E o que a menina aprende? Que deve tolerar essa violência como parte da vida. Então, esse pequeno ato, ele se transforma num roteiro de vida. E aí, quando esses meninos crescem em ambientes onde a polícia, a justiça e a sociedade falham em punir agressores, a mensagem que se consolida é: violência masculina não traz consequência. Existem impactos psicológicos da impunidade, tanto nas vítimas quanto nos agressores. O impacto psicológico da impunidade é devastador para as vítimas. Estudos de trauma, como os de Judith Herman, mostram que a negação social do sofrimento prolonga o trauma, aumentando ali os riscos de depressão, ansiedade e transtornos de estresse pós-traumático. Um exemplo emblemático é o de mulheres que denunciam violência e não recebem medidas protetivas. Quando a violência se repete, o efeito não é apenas físico, é a sensação de abandono, a convicção de que sua vida não importa para o Estado. E isso é mais do que individual, é um processo de desumanização, sabe? Para os agressores, a impunidade funciona como um reforço positivo, né? O criminólogo Edwin, não sei falar o sobrenome, já alertava que o crime se perpetua quando não há punição ou quando ela é branda. No caso de violência contra as mulheres, a reincidência é altíssima. Cada ato impune não é esquecimento, é licença renovada para poder agredir novamente. E a cultura da mídia, religião, futebol, como é que reforçou esses ciclos? A cultura tem o poder de normalizar ou de romper ciclos de violência. No futebol, por exemplo, o caso do Robinho mostrou como que os torcedores e instituições podem proteger agressores, né? Condenado por estupro coletivo na Itália, ele continuou a ser defendido por parte da torcida no Brasil. Esse apoio público cria um escudo simbólico que protege o agressor e silencia a vítima. Na religião, algumas vertentes reforçam a submissão feminina como valor. Textos bíblicos mal interpretados são usados para justificar o silêncio, o sofrimento, transformando fé em ferramenta de opressão. Mas é importante reconhecer que outras comunidades religiosas têm atuado no sentido contrário, oferecendo acolhimento e denunciando a violência. Na mídia, né, novelas, músicas romantizam comportamentos abusivos, né? Quantas vezes o ciúme possessivo é mostrado como uma prova de amor? Isso não é apenas entretenimento, é pedagogia cultural. A repetição naturaliza padrões que depois se repetem na vida real. E a relação do trauma coletivo com a saúde mental das mulheres. Mesmo sem sofrer violência direta, mulheres vivem sob o impacto da impunidade. Esse fenômeno é chamado de trauma coletivo. É quando o medo e a dor de outras se tornam parte da experiência de todas. Segundo pesquisa do Datafolha de 2023, uma a cada 3 mulheres no Brasil afirma ter medo de sofrer violência dentro da própria casa. Esse medo molda escolhas cotidianas, roupas, trajetos, horários, formas de se comportar em público. Do modo de vista psicológico, esse estado de alerta constante gera o que chamamos de hipervigilância. O corpo se mantém em prontidão, como se o perigo fosse iminente a todo tempo. Isso corrói a saúde mental, né? E provoca ansiedade crônica e limita a liberdade dessas mulheres de viver plenamente. E como romper essa impunidade? Romper a cultura da impunidade existe a ação em 2 camadas, né? No plano individual, as mulheres precisam ser ouvidas, apoiadas e acreditadas. Homens precisam assumir responsabilidades e rever esses privilégios. É fundamental que cada pessoa se posicione contra piadas machistas, contra comentários que culpabilizam a vítima, contra silêncios cúmplices, né? Já no plano coletivo, precisamos de leis aplicadas com rigor, mais delegacias especializadas, funcionando de fato, né? Juízes e promotores sensíveis às questões de gênero. A Lei Maria da Penha foi um marco,
mas a sua aplicação ainda é falha. Precisamos também de campanhas públicas, mídia responsável, instituições que não protejam agressores. Seja ele jogador, pastor, político ou seu vizinho, que é inspirador, vem da Espanha, que aprovou a Lei da Liberdade Sexual em 2022, outro dia também, né? Conhecida como Só Sim é Sim. Essa legislação transformou o debate público, deixando claro que consentimento é central e que qualquer violação seja punida. É um caminho que mostra que mudanças são possíveis, né? Quando uma sociedade e Estado se comprometem com essa mudança. A impunidade não é apenas ausência de justiça, né? Ela é um sistema ativo que ensina, reproduz e perpetua a violência contra as mulheres. Ela transforma agressores em intocáveis e vítimas em culpadas. Romper esse sistema exige coragem individual e transformação coletiva. Exige que deixemos de tratar a violência como exceção e passemos a reconhecê-la como aquilo que ela é. Uma violação sistemática de direitos humanos, que exige resposta imediata. A cada ato de impunidade, não é só uma mulher que perde, é a sociedade inteira que se fragiliza, né? Mas a cada ato de responsabilização, abrimos caminho para uma cultura de respeito, igualdade e dignidade. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, até o próximo. Se precisar de ajuda, meu contato tá aqui na descrição.